Da Indochina foi um conflito que ocorreu entre 1946 e 1954, em que forças vietnamitas lutaram pelo fim do domínio colonial dos franceses na Indochina francesa. Com o fim dessa guerra, Laos, Camboja, Vietnã do Norte e Vietnã do Sul tornaram-se nações independentes. O domínio dos franceses na Indochina havia sido interrompido em 1940, quando a região foi atacada pelos japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. Esse ataque à região aconteceu porque os japoneses queriam fechar uma rota utilizada pelos chineses para receber armamentos dos americanos durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa, 1937 a 1945. A região conhecida como Indochina Francesa era um território colonial que havia sido ocupado gradativamente pelos franceses durante o século XIX. Ela incluía em seu território os reinos de Laos e Camboja e os três reinos vietnamitas, Tonkin, Norte, Annam, Centro e Cochinchina, Sul. Além desses territórios, o protetorado de Wang Hoan, cedido pelos chineses, também compunha a Indochina Francesa. A insatisfação com os anos do domínio colonial dos franceses, aliada à brutalidade do domínio japonês, provocou o início de movimentos nacionalistas que lutavam por autonomia. Assim, a partir do fortalecimento do nacionalismo vietnamita, surgiu a Liga Revolucionária para a Independência do Vietnã, mais conhecida como Vietnã Minh. O Vietnã Minh aliou-se com americanos e chineses na Segunda Guerra e atuou na resistência aos invasores japoneses e franceses. Com o fim da guerra, os aliados decidiram durante a Conferência de Potsdam dividir o Vietnã em duas zonas de influência, uma chinesa ao norte e outra britânica ao sul. A divisão foi delimitada no paralelo 17. Assim que essa divisão foi instituída, o Vietnã Minh declarou a fundação de um governo republicano no norte do Vietnã. O governo do Vietnã Minh considerou Hanoi como sua capital, e o país passou a ser governado por Ho Chi Minh. Os franceses, que estavam instalados no sul, acabaram iniciando um conflito no norte em dezembro de 1946, quando atacaram o porto norte vietnamita de Ham Phi Guerra da Indochina. Assim que a guerra começou, os franceses estabeleceram seu domínio sobre Tonkin, no norte do Vietnã, com a presença de 200 mil soldados. O exército francês era composto, sobretudo, de soldados das tropas coloniais, argelinos, marroquinos, cambojanos, etc. As tropas do Vietnã Minh, incapazes de manter um confronto aberto contra as tropas francesas, adotaram a estratégia de guerrilha. A guerra de guerrilha promovida pelo Vietnã Minh incluía sabotagens e ataques de alta intensidade, acompanhados de fugas estratégicas, que tinham o objetivo de desgastar o inimigo pouco a pouco. O comandante das tropas do Vietnã Minh e responsável pelas estratégias no combate era Von Yung Giap. A partir de 1949, com a Revolução Chinesa, os guerrilheiros vietnamitas passaram a receber o importante apoio de soviéticos e chineses, agora também comunistas. O apoio sino-soviético aos vietnamitas foi vital na luta contra os franceses. A França, por sua vez, contava com o apoio dos Estados Unidos, o qual estava cada vez mais preocupado com o avanço do comunismo no Sudeste Asiático. A Batalha de Dien Bien Phu foi um grande fracasso para os franceses, que foram duramente derrotados e tiveram cerca de 2 mil mortos. As forças francesas eram compostas por 16 mil soldados no total. Com a derrota, os franceses abandonaram a cidade de Dien Bien Phu e resolveram negociar a paz com os vietnamitas. A longa duração do conflito e a pressão popular na França para a retirada de suas tropas colocaram o governo francês contra a parede. Assim, procurando o enfraquecimento efetivo dos vietnamitas, os comandantes franceses optaram por levar os combates para Dien Bien Phu, uma pequena cidade no norte do Vietnã. Além disso, decidiu-se nessa conferência que a delimitação da divisão do Vietnã permaneceria no paralelo 17, com o governo comunista no Vietnã do Norte, liderado por Ho Chi Minh, e o governo existente no Vietnã do Sul, liderado por Bao Dai. Propôs-se ainda, nessa ocasião, que a unificação do país aconteceria após os resultados das eleições em 1955. Independência do Vietnã. Com a derrota de Dien Bien Phu, os franceses negociaram um cessar-fogo durante a Conferência de Gênebra, que ocorreu em 1954. Nessa conferência, foi decidido o fim do domínio colonial francês na Indochina e decretada a independência de Laos, Camboja e do Vietnã, que foi dividida em duas entidades, Vietnã do Norte e Vietnã do Sul.